bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro de 2016. Essas são imagens da capital paulista. Falamos de São Paulo para todo o Brasil, para vários países, pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Nolan Hubertus. Um guarda civil foi preso em São Paulo após ter confessado que armou uma emboscada para 5 jovens que foram achados mortos. Eles saíram para conhecer uma garota com quem conversavam pela internet, mas encontraram, na verdade, o guarda que queria vingança, já que uma das vítimas era suspeita de ter matado um GCM durante um assalto. Em Goiás, a Polícia Federal faz uma operação que investiga um grupo de extermínio formado por policiais militares. A suspeita é de que eles tenham matado mais 100 pessoas. De acordo com a Polícia Federal, o grupo simulava que as mortes aconteciam em confrontos com as vítimas. Casos assim te fazem sentir medo dos agentes de segurança pública? Isso é o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos outros destaques de hoje. Sexta-feira de paralisação de serviços públicos em vários estados. Profissionais da saúde, dos correios, bancários, motoristas e cobradores de ônibus protestam contra a PEC que limita gastos públicos federais. Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o sucessor, Donald Trump, deixam de lado as trocas de acusações e têm um encontro cordial na Casa Branca. Efeito Trump faz dólar ter a maior alta dos últimos 8 anos. Depois de fechar com alta de quase 5%, moeda modera o ritmo, mas segue em alta. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Um guarda civil preso em São Paulo confessou ter armado uma emboscada para 5 amigos que foram achados mortos. Eles saíram para conhecer uma garota com quem conversavam pela internet, mas encontraram, na verdade, o guarda que queria vingança. Foram horas de depoimento aqui na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O guarda municipal de Santo André, no ABC Paulista, confessou aos investigadores que criou um perfil falso na internet com fotos de uma menina para atrair o grupo de jovens da Zona Leste para Ribeirão Pires. Os argumentos são indícios fortes de autoria. Ele fez o perfil, ele admitiu? Admitiu. E ele confessa o crime também? A morte? O crime ainda não, mas o perfil ele confessou. O principal alvo era Kaique Henrique Machado, de 18 anos, conhecido como Pirata. Os guardas suspeitavam da participação de Kaique na morte do GCM Lopes Sabino, de 30 anos, que trabalhava na segurança pessoal da prefeita de Santo André. O carro dele foi encontrado em chamas, no bairro Jardim Rodolfo Pirani, o mesmo onde moravam os 5 jovens assassinados. O GCM vai permanecer na cadeia por 30 dias. A prisão foi decretada pela Justiça de Mogi das Cruzes, cidade onde os corpos foram encontrados. O guarda trabalha na GCM de Santo André há 17 anos. Ele negou aos investigadores envolvimento com as mortes. A intenção, segundo o guarda que está preso, era identificá-los e prendê-los, mas que a situação saiu do controle. O guarda se recusou a dizer quem participou do crime. Os investigadores não descartam o envolvimento de outros GCMs e até de policiais militares no crime. Segundo a apuração do portal R7.com, os investigadores suspeitam que PMs e GCMs possam ter formado um grupo de extermínio para vingar a morte do guarda Sabino, exatamente como ocorreu em agosto de 2015 nas cidades de Osasco, Barueri, Itapevi e Carapicuíba, na Grande São Paulo. Na época, em 5 dias, 32 pessoas foram executadas em vários pontos diferentes. Outras 9 pessoas ficaram feridas. No caso dos 5 jovens da Zona Leste, o DHPP apura se a munição de pistola .40 comprada pela PM e pela Polícia Civil, encontrada ao lado dos corpos, foi deixada ali apenas para confundir os investigadores. Essas cápsulas aparentam ter sido recarregadas e as polícias de São Paulo não usam munição recarregada. Um laudo específico foi solicitado ao Instituto de Criminalística, que deve confirmar que eram balas recarregadas. No início da noite, parentes e amigos dos 5 jovens invadiram o saguão da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no centro da cidade, em protesto pelas mortes. Eles exigiam um encontro com o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves. Policiais tentaram impedir a entrada, mas muitos conseguiram entrar. Mágino Alves recebeu os manifestantes e aceitou uma comissão para conversar e protocolar um documento com as reivindicações do grupo.
O guarda civil, que ainda não teve o nome revelado, vai ficar na cadeia por pelo menos mais 30 dias. E a repórter Larissa Varenga acompanha o caso e tem as últimas informações para a gente. Oi, Larissa. Olá, pessoal do Link Record News. Pelo menos mais 2 guardas municipais estariam envolvidos no crime. Tudo indica que eles vão prestar depoimento aqui na Delegacia de Homicídios de São Paulo. A polícia também investiga a participação de policiais militares na chacina e se houve alteração na cena do crime, em Mogi das Cruzes, onde os corpos foram encontrados. O secretário de Segurança Pública de São Paulo e a doutora Elizabeth Sato, que é a delegada que está cuidando do caso, vão dar uma coletiva de imprensa para esclarecer alguns passos da investigação. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Larissa, pelas informações. Agora a análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O envolvimento de guardas municipais de Santo André, na Grande São Paulo, na morte de 5 jovens aqui da capital, corpos encontrados em Mogi das Cruzes, também na Grande São Paulo, coloca em discussão uma situação que há muito tempo isso vem sendo analisado pelos especialistas e pelas autoridades. Os guardas municipais têm autoridade para prender? Têm autoridade para matar? Têm autoridade para perseguir? Ou isso é de atuação das polícias civil e militar? Essa é uma discussão que as guardas elas foram criadas para cuidar dos próprios do município, como dizem, das praças públicas, dos prédios das prefeituras. No caso em São Paulo, fiscalizar, dar apoio à fiscalização dos ambulantes, do comércio ilegal. Isso é que é da autoria exatamente das guardas municipais. Mas não, eles se unem, se juntam, muitos deles acabam se envolvendo com milícias e acabam matando pessoas, acabam praticando crimes que realmente não são de autoria e não são de atribuição e não são de autoria e não são da atribuição das guardas municipais. No caso específico de Santo André, seria uma retaliação. Um guarda municipal foi assaltado, foi morto, os colegas teriam se reunido e decidiram primeiro identificar, depois atrair e depois matar os suspeitos. Em outros estados também, as guardas municipais têm atacado pessoas, têm efetuado detenções, mas o poder mesmo de polícia pertence às polícias civil, militar e federal. As guardas, elas são responsáveis pelos próprios, por atuação no município, cuidar dos próprios, das praças públicas, do que se refere às prefeituras em todo o país. Bom, agora um outro caso, de agentes públicos de segurança pública, agentes de segurança pública envolvidos aí em crimes. A Polícia Federal faz uma operação que investiga um grupo de extermínio formado por policiais militares, a maioria de Goiás. Nolan, a gente vai ter mais informações sobre esse caso agora com a repórter Patrícia Piazza. Patrícia. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, a estimativa é que o grupo de extermínio tenha matado mais de 100 pessoas. São cumpridos 39 mandados de prisão. Entre os suspeitos, há integrantes do atual comando da Polícia Militar de Goiás e também advogados. De acordo com a Polícia Federal, o grupo simulava que as mortes aconteciam em confrontos com as vítimas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Patrícia. Bom, agora a enquete do dia. Você acha que casos assim te fazem sentir medo dos agentes de segurança pública? A gente teve o caso, dos 5 mortos, um GCM realmente já assumiu, não a autoria do crime, mas assumiu que ele teria armado uma emboscada ali para os 5 jovens. Sim, feito um perfil falso na internet, com isso atraído a atenção desses jovens. Ele acreditava que um desses jovens aí teria se envolvido em uma morte de um outro GCM, ele teria feito isso por vingança durante um assalto. Aí teve esse caso agora em Goiás, policiais militares envolvidos aí em extermínio, supostamente envolvidos em extermínio, um grupo de extermínio aí. Bom, aí a gente pergunta para você, você fica com medo de agentes de segurança pública por conta de casos como esse? Vote nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente também, participe. Lembre-se sempre de utilizar para isso a hashtag #LinkRecordNews. Participe também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Você pode participar até a segunda edição, o resultado oficial para você. Antes disso, momentos de interatividade com a sua opinião, que você pensa sobre esse e outros assuntos, temas do jornal.
Bom, agora a gente muda de assunto enquanto você vota. Sexta-feira, Lidiane, de paralisação de serviços públicos em vários estados. São profissionais da saúde, dos correios, bancários, motoristas e cobradores de ônibus que protestam contra a PEC que limita gastos públicos federais nos próximos 20 anos. Mais detalhes agora com a repórter Yula Braga. Olá, pessoal do Link da Record News. Os ônibus em Salvador voltaram a circular por volta das 6 da manhã, 2 horas mais tarde do que o horário normal. A paralisação na capital baiana começou durante a madrugada. 1.300.000 pessoas ficaram prejudicadas com esta greve de motoristas e cobradores. Os bancos também aderiram ao movimento e ficaram fechados durante a manhã, só devem voltar a funcionar na parte da tarde. Voltamos ao estúdio da Record News. E manhã difícil para quem precisa sair de casa. Em São Paulo e na região metropolitana, protestos interditaram o trânsito em avenidas e estradas. Manifestantes contrários à PEC, que limita os gastos do governo, queimaram pneus e interditaram o acesso a um terminal de ônibus na zona sul de São Paulo. Um protesto chegou a bloquear totalmente o tráfego na rodovia Anchieta, no sentido São Paulo. Houve bloqueio também na Via Dutra, na rodovia Anhanguera, que liga a capital ao interior paulista, e na Regis Bittencourt, que é a rota entre São Paulo e a região sul do nosso país. A polícia já retirou os manifestantes, mas os reflexos no trânsito continuam. Lembrando que hoje é saída de feriado, então antes de pegar a estrada, veja a condição do trajeto que você vai percorrer para que a sua viagem siga um pouco mais tranquila. A gente segue agora falando de economia, porque os brasileiros já pagaram, sabe quanto? 1 trilhão e 700 bilhões de reais em impostos em 2016. O valor foi atingido na manhã desta sexta-feira, segundo o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. É muito dinheiro, né? Ainda segundo a associação, a primeira vez que o impostômetro chegou a 1 trilhão de reais foi no dia 18 de dezembro de 2007. O recorde foi registrado no dia 30 de dezembro de 2015, com a marca de 2 trilhões de reais pagos pelos brasileiros, nós, em impostos. O valor abrange o total de impostos, taxas e contribuições pagas pela população brasileira nos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal, desde 1º de janeiro desse ano de 2016. Olha, quase metade da população do Rio de Janeiro está endividada e um feirão agora oferece vantagens para quem quer renegociar as dívidas. Elson agora é só felicidade. A dívida de R$20 mil que tirava o sono desse professor de história foi negociada e baixou em mais de R$18 mil. Estou saindo bastante feliz, bastante alegre, bem aliviado. Um alívio que está bem distante para as 6 milhões de pessoas endividadas do Rio de Janeiro, quase metade da população do estado. Para tentar diminuir a inadimplência, 11 empresas participam desse feirão para negociar a dívida com os clientes. Além de renegociar a dívida, quem vem até aqui pode assistir a palestras sobre educação financeira. Um especialista dá orientações de como gerir o orçamento doméstico para que novas dívidas não sejam feitas. A gente tem uma preocupação, não é só de fazer a pessoa usar o 13º ou uma renda extra para liquidar, mas que ela não volte a ficar inadimplente, que ela consiga controlar melhor o orçamento familiar. Alex garante que não vai cair mais na armadilha do cheque especial. Parcelou a dívida de R$1.000. Com certeza eu vou conseguir pagar minha dívida agora. Bom, agora a gente fala do mercado financeiro e do efeito Donald Trump. Agora há pouco o dólar disparava quase 3%, chegando a encostar em R$ 3,50 nesta sexta-feira, com alta acima de 4%. Ontem, a moeda norte-americana avançou 4,73%, vendida a R$ 3,36. Foi a maior alta diária de fechamento desde 22 de outubro de 2008, quando subiu quase 6%. A Bolsa de Valores de São Paulo também continua sob efeito Donald Trump e opera com instabilidade nesta sexta-feira. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, chegou a cair quase 0,3%, mas agora opera com alta de 0,5%, refletindo as incertezas do mercado financeiro. Brasileiro, melhor dizendo. Destaque para as ações da Petrobras, que operam em queda de 1% pelo aumento de 4 vezes no prejuízo líquido da empresa no terceiro trimestre. Bom, ainda sobre Donald Trump, o presidente norte-americano Barack Obama e o sucessor, o presidente eleito Donald Trump, deixaram de lado as trocas de acusações e tiveram um encontro cordial na Casa Branca.
O dono do avião nada discreto é também o novo dono do poder. Donald Trump desembarcou em Washington às 10h30 da manhã e seguiu direto para o seu futuro endereço. Do lado de fora da Casa Branca, dezenas de manifestantes aguardavam por ele, inclusive brasileiros. Quem diria que ele ia entrar na Casa Branca pela porta da frente, né, por cima, com uma grande diferença na votação. Essas mulheres vieram pedir que Trump não destrua o legado de Obama. Mas para a eleitora republicana, a mensagem das urnas foi clara. A América quer uma mudança, quer ser grande novamente, diz. Nesse momento, a polícia pede para que todos os manifestantes deixem a porta aqui da Casa Branca, porque tem início agora o encontro de Obama e Donald Trump para o processo de transição. Os policiais continuam afastando os manifestantes para isolar a Casa Branca. Lá dentro, um aperto de mão amistoso. Trump, que chamava o presidente de incompetente durante a campanha, hoje disse que Obama é um homem muito bom. A reunião durou 1h30. Os dois discutiram questões internas e também o cenário internacional. O seu sucesso é o sucesso do país, disse Obama a Trump. O magnata retribuiu e afirmou que espera receber conselhos de Obama. Após deixar a Casa Branca, o presidente eleito se encontrou também com os líderes da Câmara e do Senado. Vamos fazer coisas espetaculares para o povo americano, afirmou Trump. Aqui no Congresso, Donald Trump disse aos líderes republicanos que tem pressa. Assim que tomar posse no dia 20 de janeiro, quer cortar impostos, mudar o programa de saúde americano e alterar regras de imigração, sem dar maiores detalhes. O magnata tem 70 dias para formar a nova equipe de governo. O ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, será o provável secretário de Justiça. Mas a pergunta que todos fazem agora é: que tipo de presidente será Donald Trump? Os americanos e o mundo ainda aguardam essa resposta. Bom, e aqui no Brasil, a Procuradoria-Geral da República denunciou pela segunda vez o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, na Operação Acrônimo. Ele é acusado de corrupção passiva. Na mesma denúncia, o empresário Marcelo Odebrecht foi acusado de corrupção ativa. Os dois são apontados por desvios no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, entre 2012 e 2014, quando Pimentel ainda era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A denúncia será enviada à Assembleia Legislativa de Minas, a quem caberá autorizar ou não a abertura de ação penal contra o governador. Seguimos agora ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a repórter Fabiana Vantucci com os destaques de hoje. Oi, Fabiana, bom dia para você. Bom dia, Fabiana. Oi, Lidiane, Nolan, bom dia para vocês, bom dia a todos. Hoje temos vários destaques da Lava Jato por aqui, viu? O primeiro deles é uma nova denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal envolvendo o ex-deputado André Vargas, que está preso aqui no Paraná. Essa nova denúncia diz respeito a um contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e uma empresa de informática em 2013. Além do ex-deputado André Vargas, foram denunciados o irmão dele, Leon Vargas, o empresário Marcelo Simões e a ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, Meire Posa. De acordo com a denúncia, o contrato no valor de R$ 71 milhões entre a empresa de Simões, especializada em sistemas de informática, e a Caixa Econômica Federal foi firmado por meio de notas fiscais fictícias, elaboradas por empresas ligadas à Meire para a lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores, André Vargas usou seu poder como deputado federal na época para viabilizar a contratação da empresa de Simões e recebeu dinheiro em troca do favor. Vargas está preso no Complexo Médico Penal do Paraná desde abril de 2015. Ele já foi condenado na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além da condenação dos 4 denunciados, o MPF pede a devolução de mais de R$ 2 milhões. Agora, cabe ao juiz Sérgio Moro aceitar a denúncia e transformar os acusados em réus. E seguindo com destaques sobre a Lava Jato, o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de mais um inquérito na operação contra a senadora paranaense Gleisi Hoffmann.
O processo teve origem no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e foi cadastrado no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. A senadora Gleisi Hoffmann já é ré na corte por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Em setembro, a segunda turma do STF aceitou por unanimidade a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra a petista e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, na Lava Jato. Eles são acusados de terem recebido R$1 milhão desviados do esquema de corrupção da Petrobras. O advogado da senadora disse que não teve acesso ao novo inquérito, portanto, não vai se pronunciar. Não há mais detalhes sobre o caso, porque o processo corre em segredo de justiça. E olha só, os advogados do ex-presidente Lula apresentaram mais um recurso à Justiça contra decisões do juiz Sérgio Moro. Eles pedem que o juiz rejeite uma parte da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal por falta de provas. A ação penal em questão envolve 3 contratos da empreiteira OAS com a Petrobras, a reforma do triplex no Guarujá e o aluguel de um depósito para guardar bens presidenciais de Lula. Os advogados do ex-presidente pedem à Justiça uma nova oportunidade de produzir provas periciais para, segundo eles, sanar algumas falhas no processo. A defesa alega que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal e aceita pelo juiz Sérgio Moro contém diversas afirmações sem provas. Para os advogados, Moro precisa rejeitar formalmente parte da denúncia e esclarecer qual é o real objeto da ação penal. A defesa pede a realização de 3 provas que já foram indeferidas pelo juiz. Uma delas seria para que peritos informem se houve desvio de recursos da Petrobras nos contratos com a OAS e se parte deles foi destinada ao ex-presidente. O juiz Sérgio Moro ainda não se manifestou sobre o pedido. E esses foram os destaques aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Obrigada, Fabiana. Bom trabalho para você aí também. Bom final de semana. Bom fim de semana, Fabiana. Bom, a gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco você vai ver pesquisa aponta que em 10 anos, policiais do Rio de Janeiro mataram quase o dobro de toda a polícia norte-americana. E a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Fala, pessoal do Link Record News, nós somos os donos do mundo e a gente está aqui no palco do Teatro Augusta para fazer um convite incrível para vocês. A gente fica em temporada todos os sábados até 17 de dezembro. A gente conta com a presença de todos vocês. Vai ser um prazer receber todos vocês aqui, tá bom? Um beijo, pessoal. Valeu, obrigado, valeu. News, domingo dia 13 agora vai ter calefação tropical grátis lá na Casa das Caldeiras. A festa começa de tarde, quando chega de noite, ó, forró com a caboclaria. Vamos lá, pessoal! 11h36 pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. Estamos de volta te contando que em São Paulo, o policial que agrediu um iraniano, dono de uma loja de tapetes, foi condenado a 11 anos de prisão. E a estudante que solicitou as ameaças também foi condenada. 11 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. Essa foi a pena imposta ao ex-policial civil José Camilo Leonel, de 51 anos. A sentença foi anunciada nesta quinta-feira pela juíza Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Leonel, que trabalhava como investigador da Corregedoria da Polícia Civil, está preso desde o dia 16 de abril. Ele é acusado de agredir e ameaçar o comerciante iraniano Navi Razolifar Tsaisan no início do ano. As câmeras de segurança da loja de tapetes gravaram as agressões. O crime teve a participação da estudante Yolanda Delce dos Santos, de 29 anos. Em dezembro do ano passado, ela havia comprado um tapete. Semanas depois, quis devolver a peça e pegar o dinheiro de volta, mas não houve acordo. Yolanda então saiu da loja e fez uma ligação. Imediatamente chega a viatura da Polícia Civil. Yolanda se aproxima e conversa com quem está ao volante e entra de novo na loja. Quem sai da viatura é José Camilo. Dentro da loja, os três conversam.
o policial pede a nota fiscal da compra do tapete, que é entregue pelo comerciante. Em seguida, ele dá voz de prisão e tenta algemar Navi, que resiste. Eles lutam na frente de clientes e funcionários. Um dos empregados tenta apartar a briga. É nessa hora que José Camilo saca a arma e aponta para a cabeça do comerciante. Ao lado da viatura, mais violência. Navi está assustado e se recusa a entrar no carro da polícia. Vai continuar resistindo? Solta a mão, vai continuar resistindo? O investigador então chama reforço. São policiais do GOI, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. O comerciante é cercado pelos policiais e José Camilo usa o fuzil de um deles para fazer mais ameaças. Na época, o caso foi parar na Delegacia de Defesa do Consumidor e na Corregedoria da Polícia Civil, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Em depoimento, Yolanda e José Camilo disseram que não se conheciam, mas as câmeras de segurança desse restaurante, que fica a cerca de 200 metros de distância da loja de tapetes, flagraram os dois conversando momentos antes do crime. Yolanda foi condenada a 6 anos e meio de prisão, mas poderá recorrer em liberdade. Além da prisão, José Camilo foi condenado a pagar uma multa de R$20 mil. A aposentadoria dele foi suspensa e o cargo de agente da Polícia Civil cassado. E o Instituto de Segurança do Rio de Janeiro divulgou que 423 pessoas foram assassinadas em setembro. Um outro dado preocupante é que em 10 anos, os policiais mataram quase o dobro que toda a polícia norte-americana. Isso é resultado da guerra entre criminosos e policiais, principalmente na capital fluminense. Considerando os últimos 10 anos, a polícia do estado do Rio de Janeiro foi responsável pela morte de 8.052 pessoas. No mesmo período, entre 2006 e 2015, 4.526 pessoas foram mortas pelos policiais dos 50 estados norte-americanos, conforme dados do FBI. E agora, então, mais uma vez, a enquete do dia para você. Baseado nesses últimos levantamentos que passamos e os casos no bloco anterior, esses casos te fazem sentir medo dos agentes de segurança pública? Bom, para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, sempre utilizando a hashtag #LinkRecordNews, e você pode participar também pelo nosso WhatsApp, o número vai aparecer aí na sua tela, o DDD é o 11, o número 95307-1851. Você pode participar com a gente, assim como algumas pessoas já fizeram, né, Lidiane? Exatamente, tem opinião agora na tela. Vamos conhecer a mensagem agora do Jorge, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não, quem não deve não teme. Tenho sim é confiança e respeito às leis, seus agentes e à justiça. Opinião do Jorge, obrigada pela mensagem, Jorge. O Fernando de São Paulo, fatos como esses não podem ser generalizados pela população, pois existem bons e maus policiais. A maioria desses oficiais trabalham em condições precárias. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pela sua participação aqui no Link Record News. E você pode fazer também como esses dois fizeram. Entre em contato com a gente, participe nas redes sociais, hashtag Link Record News, ou então mande também uma mensagem pelo WhatsApp 11 95307 1851. A gente segue agora com outros destaques do noticiário. Uma quadrilha foi presa, suspeita de vender vagas numa faculdade de medicina em Goiás. Centenas de alunos compraram as vagas. Eles sequer fizeram as provas. Todos vão ser expulsos e processados. 5 pessoas foram presas, entre elas o ex-dono da Faculdade de Medicina, Alessandro Rogério Barros. O grupo chegou a vender vagas por R$150 mil. O candidato nem precisava fazer as provas do vestibular. O golpe foi descoberto quando a polícia decidiu investigar um boato de que a faculdade estava vendendo vagas. A polícia estima que cerca de 200 alunos da Faculdade de Medicina de Mineiros, a 400 quilômetros de Goiânia, tenham comprado a vaga. Eles devem ser expulsos do curso e ainda responder a processo criminal. A Polícia Civil acredita que eles possam ter cometido um crime de estelionato, em que a vítima seria a própria universidade, pessoa jurídica. Porque, por um meio ardio, um meio fraudulento, eles enganaram a própria pessoa jurídica. O grupo que vendia as vagas vai responder por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e estelionato. Bom, a faculdade informou que está tomando as providências devidas e que deve expulsar os alunos que tenham comprado a vaga. Muito justo isso.
Mais de 60% dos processos de erro médico em cirurgias plásticas envolvem profissionais sem especialização na área. Uma pesquisa revela que muita gente não se preocupa, como deveria, com a qualificação do médico. Veja na reportagem. O desejo de ficar com as medidas perfeitas virou um sofrimento na vida de Edilúcia. Fiquei muito triste, fiquei muito chateada. Foi pela internet que a carioca procurou um médico. Buscava alguém que fizesse a cirurgia por um preço acessível. Descobriu em Ubá, Minas Gerais. Gastou quase R$8 mil. Foi operada em julho de 2015. Dias depois, a surpresa desagradável. O resultado ficou diferente do esperado. Estou me sentindo horrível. Eu não consigo nem olhar, porque está mais deformado do que antes. Edilúcia entrou com processo contra um médico que não tem título de especialização em cirurgia plástica. Uma pesquisa mostra que casos assim são frequentes no país. Em todo o Brasil, tramitam 3.000 processos judiciais por erro médico nesse tipo de cirurgia. 37% deles são contra cirurgiões plásticos. Os outros, mais de 60%, são contra médicos que não possuem especialização nesta área. Dos 63% de médicos não especialistas em cirurgia plástica, o índice de condenação desses 63% próximo de 70%. É injustificável que um paciente queira realizar uma lipoaspiração e vai submeter esse procedimento em um consultório com um médico não especialista. De todos os processos em andamento no país, mais de 60% são por danos estéticos. Mas uma cirurgia plástica mal feita oferece riscos ainda mais graves. Entre as ações judiciais, há também casos de infecção pós-cirúrgica, perda da função ou sensibilidade de um órgão e até morte do paciente. Ao lado dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. O último levantamento aponta mais de 1.200.000 em um ano. O procedimento sem um médico com especialização não é ilegal, mas é preciso ficar atento. Você pode cortar um nervo da face, por exemplo. Quer dizer, existe hoje em dia uma cirurgia que é a bichectomia, ressecção da gordura de bichar. O nervo facial passa junto dessa gordura. Pesquisar o nome do médico e procurar referências sobre ele são algumas formas de evitar o retorno para a sala de cirurgia. A pessoa pode ficar sequelada e torta, entre aspas, para o resto da vida. Bom, amanhã a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas realiza a 10ª edição da campanha nacional Coração na Batida Certa. Isso em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e da Morte Súbita. Nolan, o objetivo da campanha é levar ao público informações sobre a prevenção desses problemas. E para falar sobre isso, recebemos aqui a doutora Denise Rachul, presidente da Sobrac. Doutora Denise, muito bem-vinda ao Link Record News. Muito obrigada, bem-vinda, doutora. Nolan. Bom dia a todos. Doutora, cada vez mais nós ouvimos sobre problemas envolvendo arritmias, morte súbita também. O que são, na verdade, esses problemas? Arritmias são todos os distúrbios que o ritmo do coração pode sofrer. Eles podem ser desde benignos até situações graves que podem levar à morte súbita. Então, seu coração geralmente bate num ritmo que corresponde à necessidade do seu organismo. Se você está em repouso, ele é mais lento. Se você está em atividade física, ele é mais rápido. Mas existem também situações em que nós temos focos anormais nos quais estímulos elétricos disparam de repente no coração. Ou, às vezes, quando as pessoas fazem um esporte de intensidade muito alta, acabam sobrecarregando seu coração, ou tem alguma outra doença associada, como hipertensão, diabetes e doenças nos vasos coronarianos, né? Tudo isso pode levar o coração a ficar desconfigurado, desestruturar o ritmo e causar, então, essas variações que passam a fazer o coração não funcionar como um metrônomo que segue a nossa necessidade, e sim funcionar caoticamente. E aí vem as arritmias. E essa arritmia a gente consegue prevenir ou ela pode ser genética também, por exemplo, doutora? Pode ser genética. Existem algumas famílias que têm já histórias de arritmias cardíacas, que têm histórias de morte súbita na família. As pessoas
pessoas que sabem disso devem procurar o médico mais precocemente, para poder prevenir, tratar e, às vezes, até eliminar de uma vez essas arritmias, porque existem formas de serem eliminadas. Outras são adquiridas por doenças secundárias do coração, né? Entre as quais a principal é a hipertensão e a doença arterial coronariana. Então, há todo um caminho para ser percorrido, digamos, em vias normais, para que realmente aconteça esse problema. Ou você tem o problema por causa de uma hereditariedade, ou isso se adquire através de algum outro sintoma, ou alguma outra doença que pode desencadear a arritmia. Exatamente, exatamente. Porque essas doenças podem causar cicatrizes no coração. O coração tem um sistema elétrico que é considerado sistema elétrico normal, que ele funciona mais ou menos como uma fiação de uma casa. Então, você tem um gerador que gera o impulso e obedece às necessidades que o seu cérebro determina. Acelerando, desacelerando, pausando, não pausando. Agora, quando você tem essas doenças, você passa a ter outros comandos que não são desse gerador, desse principal, que é o nosso marcapasso natural. E aí vem as arritmias, que são, que promovem, na verdade, uma dificuldade do coração bombear adequadamente o sangue e mandar oxigênio para o cérebro. Então, as pessoas podem sentir falta de ar, podem ter tonturas, podem desmaiar, né? Tem pessoas que têm desmaios constantes e por conta de arritmias, elas podem de repente ficar mais cansadas do que o normal para um determinado tipo de esforço que já estavam acostumadas a fazer. Então, os sintomas são muito, muito variados. Por isso, qualquer sensação de cansaço, falta de ar, palpitações, sensação de batedeira ou de irregularidade no seu peito, no seu coração, você deve procurar um cardiologista para ver o que está acontecendo, ou um arritmologista diretamente. Agora, doutora, a senhora disse que quem manda aí nas batidas do coração é o cérebro. Isso quer dizer que fortes emoções também pode mudar aí o ritmo da batida do coração e pode também causar, as fortes emoções podem causar também arritmia ou não? Sim, sim, com certeza. Existe uma interação absurda entre o cérebro e o coração e todo o nosso organismo, na verdade, né? Essa neurocardiologia é uma ciência que vem sendo muito bem estudada atualmente. Toda vez que você passa por emoções fortes, principalmente desagradáveis, isso afeta o seu organismo, não só acelerando o seu coração, mas como também liberando hormônios que podem ser inflamatórios, podem ser protumorais, pode diminuir sua imunidade. Então, o cérebro tem influência sobre tudo. No coração, ele pode acelerar num momento inadequado, e pode desencadear o foco de arritmia que esteja ali latente, sossegadinho, no momento da liberação de adrenalina, que é o hormônio do estresse, né? Esses episódios de arritmia cardíaca, então, são produzidos por essa série de fatores, esses sintomas, né? Dão os sinais. Mas pode acontecer uma morte súbita, então, na primeira vez que sejam sentidos esses sintomas de uma vez? Infelizmente pode. E é por isso que a gente tenta alertar a população de como reconhecer que tem risco de arritmia. Porque, às vezes, em grande parte das vezes, na verdade, a morte súbita pode ser o primeiro sintoma. Tem gente que desmaia... Quer dizer, já vira fatal, né? Já vira fatal. Quer dizer, se você tiver, por exemplo, essas histórias todas familiares, deve procurar um médico para prevenir. Mas, de qualquer forma, check-ups regulares são importantíssimos. E a partir de qual idade? Depende muito, né? Normalmente a gente faz isso nas crianças com os pediatras. Então, os pediatras já ficam alertas a problemas de ritmo, a problemas de sopros no coração e avisam as famílias. Os adolescentes, eles geralmente ficam um pouquinho mais relaxados. Mas é muito importante que todo adolescente, adulto jovem mesmo, que, embora pareça assim, muito saudável, queira fazer exercício físico, ele deva procurar um médico para fazer um check-up cardiovascular e ter certeza absoluta que ele não tem nenhuma doença que possa causar-lhe um problema futuro, como uma arritmia, por exemplo. É verdade que em caso de arritmia e mortes súbitas em jovens, isso é mais frequente, doutora? Não é que seja mais frequente, é que geralmente essas notícias elas são mais estarrecedoras, porque quando você vê, por exemplo, um atleta que é teoricamente sinônimo de saúde, morrer no campo de futebol, de basquete, ou um indivíduo dentro de uma academia ou numa maratona, você fala, mas o que está acontecendo? Será que são substâncias extrínsecas que elas estão tomando para melhorar a musculação? Tem vários motivos, tá certo? Vários motivos.
Mas o esporte, isso é importante a gente determinar, que o esporte faz bem para todo mundo, faz bem à saúde. Desde que ele seja moderado, que ele seja bem orientado, supervisionado e que a pessoa saiba que é saudável para poder fazê-lo. Tá? Cada um tem um ritmo, Não é que o jovem morre mais, é que a notícia ela fica muito mais contundente quando aparece um jovem teoricamente saudável morrendo por um motivo que podia ser evitado. Doutora Denise, quando esses sintomas da arritmia não acabam de uma forma fatal, com a morte súbita, eles podem deixar algum outro tipo de sequela? Outras doenças podem ser geradas a partir dessas arritmias? Sim. Arritmias, na verdade, são várias. Elas podem acontecer nas câmaras superiores do coração, que são os átrios, ou nos ventrículos. Geralmente, as que ocorrem nos ventrículos são mais graves. Mas as atriais, e uma especificamente que chama fibrilação atrial, é uma arritmia que pode passar desapercebida, porque ela pode ser silenciosa, também pode ser geneticamente determinada, mas a maioria ocorre em indivíduos com mais de 60 anos de idade, pelo envelhecimento e etc. E essa é uma arritmia que causa derrame cerebral. A maior causa de acidentes vasculares cerebrais, que a gente conhece como derrame, é a fibrilação atrial, que é uma arritmia que causa uma irregularidade assim, no batimento cardíaco. Ao invés de ele bater de forma regular e impulsionar o sangue de uma forma bem concreta, ele faz isso. Então, o sangue fica estagnado na parede dos átrios, coagula-se e daí, num próximo batimento, ele pode na verdade, se transportar para qualquer local do organismo, inclusive o cérebro. Se esse coágulo chega no cérebro, ele provoca o derrame cerebral e aí você pode ter sequela para o resto da vida. Então, é muito importante fazer o diagnóstico, fazer check-up para diagnóstico. E o socorro rápido também, né? Socorro rápido. Doutora, só para a gente encerrar, dá para viver normalmente com a arritmia, com o avanço da medicina ou não dá? Aí tem que se tratar direitinho e sempre ao médico. Eu vou falar uma frase que é muito comum, mas eu vou te dizer que cada caso é um caso. É impossível você falar de arritmia de uma forma geral. Tem pessoas que podem conviver com ela, que não tem risco nenhum, e outras não. E é por isso que a Sobrac promove essas campanhas já há 10 anos, né? Que são campanhas no âmbito nacional, cujo dia 12, que é o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, é o dia no qual nós fazemos essas ações públicas. Então, em todas as regiões do Brasil, amanhã terão ações públicas para quem quiser da população, em praças, parques, hospitais, shoppings, podem procurar no site da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, aonde encontrar. E nós vamos estar lá o dia todo para ensinar a população o que fazer em caso de arritmia e como tratar um indivíduo que desmaiou e pode ter uma morte súbita. Maravilha, doutora. Muito obrigada pelas informações. População agora informada. Quem quiser realmente participar dessa campanha, que tem como lema não deixe seu coração sair do ritmo, então pode consultar no site da Sobrac mais detalhes de onde e quando vai acontecer toda essa informação. Obrigada, doutora. Sou eu quem agradeço. Muito obrada. Obrigada. Bom, você vai ver agora mudanças físicas impressionantes em quem conseguiu se livrar do vício da bebida alcoólica. Nola, além de doenças, o álcool provoca alterações no rosto e os primeiros indícios de que a saúde está muito comprometida. A gente fala bastante aí desses problemas envolvendo bebida, inclusive a mistura de álcool e direção, mas não é só nisso não que a saúde é comprometida, também outras pessoas. A mudança vem no próprio usuário. Vamos ver a reportagem então. Este homem está há 7 meses sóbrio. Olha como ele era e como está hoje. A diferença é antes e depois de parar de beber. Já esta mulher está sem consumir álcool há 5 anos. A diferença é tão grande que nem parece a mesma pessoa. E exemplos como eles não faltam. A comparação só demonstra o que os médicos sempre dizem. O álcool sobrecarrega a saúde como um todo, faz mal até para a pele. É que com a desidratação causada pela bebida e a capacidade dela de roubar vitaminas do corpo, a pele fica muito mais sujeita a rugas, vermelhidão e os tecidos incham para compensar a falta de água no organismo. Vai desde você
ficar com a pele vermelha, né? Quer dizer, é meio típico da intoxicação pelo álcool, você perder a sua coordenação motora, você ter um prejuízo, às vezes, da memória, da capacidade de trabalho do próprio cérebro, né? O cérebro é um dos órgãos mais afetados pelo consumo de álcool, né? A pessoa vai mudar o metabolismo, às vezes ele fica com o colesterol mais alto, né? Pode ficar hipertensa pelo efeito do álcool. Segundo o especialista, o consumo de álcool aumenta as chances de ter câncer ou infarto, sem contar as mudanças no comportamento, com mais coragem, impulsividade e até violência. Se eventualmente tem um efeito não tóxico do álcool, você tem que beber, sei lá, um copo de uma coisa, um copo de cerveja, ou um copo de vinho, ou um copo de destilado bem pequeno. É o máximo que você pode tomar sem pagar o preço da intoxicação. Quem sentiu muito a diferença de ficar sem álcool foi a Fernanda. Essa era a aparência dela quando bebia. Hoje se recusa a lembrar de tudo que fazia quando saía para bares e baladas aos fins de semana. Eu ficava completamente irreconhecível, assim. Eu era aquele tipo que dormia em cima da mesa do bar, que vomitava e voltava a beber, e fazia um monte de besteira, que bateu o carro várias vezes. Eu já fiz inúmeras coisas erradas por conta da bebida. Fernanda arrumou outro hábito, só que esse não tem contraindicação. Em vez do álcool, a água. A mudança no estilo de vida também fez bem para a autoestima. Hoje, ela se cuida muito mais. Faz 1 ano e meio que a pedagoga deixou de tomar bebidas alcoólicas. Os resultados? Mais disposição e uma aparência bem mais saudável. Me sinto mais bonita, me sinto mais completa. Eu sou mais realizada comigo mesma. Eu não tenho mais aqueles arrependimentos que eu sentia na época de bebedeira. Não sinto falta da bebida. Que bom. Lembrando também que alcoolismo é uma doença que precisa ser tratada como qualquer outro tipo de vício e merece uma orientação clínica de alguém realmente especializado para poder passar para a pessoa tranquilidade e também segurança para que ela siga sem a bebida. Bom, a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. Bom, a gente segue aqui então com o link Record News. Agora uma boa tarde para você, já meio-dia, pelo horário brasileiro de verão, com termômetros na casa dos 40 graus. Falando em verão, o carioca vive esse verão antecipado, Lidiane. É verdade, Nolan. Na cidade, que é considerada uma academia a céu aberto, é preciso agora redobrar os cuidados, principalmente com a pele. Dona Sônia caminha todas as manhãs. A aposentada teve câncer de pele há 2 anos e antes do exercício sempre passa filtro solar fator 50. Coloca óculos e chapéu. Quando eu era jovem não existia protetor solar, bloqueador solar e você abusava no sol. Eu sempre gostei muito de praia, só que a idade vai chegando e aquilo que passou vai vir as consequências agora, né? Só neste ano foram registrados 176 mil casos de câncer de pele no Brasil. 30% a mais que em 2015, quando foram registrados 135 mil. Do tipo mais grave, foram 5.600 até agora. A estimativa é de 1.500 mortes. Da caminhada direto para um treino bem mais acelerado. Os circuitos ao ar livre são uma tendência no verão. Mas assim como o gasto calórico aqui é maior, os danos causados à pele pelo sol também podem ser. Isso porque o organismo transpira mais e manter o filtro solar fica difícil. Tem que vir aqui e retocar rapidinho? Rapidinho, tá bem quente. Os médicos alertam. Quem se exercita debaixo do sol precisa redobrar os cuidados com a pele. Todos os dias deve-se usar o filtro solar, o fator de proteção deve ser de 30 ou maior, usar roupas de algodão, porque elas vão reter a radiação ultravioleta. Além disso, tem que lembrar que no verão a pele desidrata, então é importante aumentar a ingestão de bebidas ricas, em água, então água de coco, suco de frutas, isso é importantíssimo também. Tem que lembrar que a gente perde mais água por conta do suor, por conta das altas temperaturas. No próximo bloco, você vai ver esperança para quem tem paralisia. Estudo com macacos fez animais voltarem a andar e pode revolucionar os tratamentos de lesões na medula espinhal. E ainda, a gente vai agora para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Olá, Link Record News. Somos o QG da Bike e temos um convite especial para vocês. No dia 13 de novembro, será a nossa última oficina do ano de 2016.
E nessa oficina, além de a gente estar ensinando o pessoal a andar de bike, a gente terá piquenique. Você está mais do que convidado a estar conosco nessa oficina. E no ano que vem teremos oficinas itinerantes. Vocês estão mais convidados. Tchau! E aí galera, aqui é o Paulo do Profissão de Urubu e olha só. Sexta-feira já chegou em São Paulo, agora existe amor. É isso aí, sexta-feira a gente está chegando para tocar aí pela primeira vez em São Paulo. O show vai ser no Telstar Hostels, fica na Vila Mariana, Capitão Cavalcante 177, a partir das 7. Esperamos vocês lá. E aí eu vou morder sua testa e fica lá no Pinela até fechar. Será que dá pro tempo congelar? Me dará pra... Link Record News de volta na sua tela agora, 12:07 pelo horário brasileiro de verão. Moradores de uma comunidade estão no meio de um fogo cruzado entre traficantes e policiais no Rio de Janeiro. Durante uma operação da polícia, pelo menos 2 criminosos foram baleados, Lidiane. O vidro da janela quebrou por causa do tiro. O disparo atingiu também uma das paredes da casa. Os estilhaços do projétil ficaram pelo chão. As fotos enviadas por uma moradora de Santa Teresa são apenas um dos exemplos da violência no bairro, onde estão as comunidades da Coroa e Falé Fogueteiro. Neste vídeo, é possível ouvir um intenso tiroteio. Policiais que faziam uma operação na área foram recebidos a tiros por traficantes. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Com uma delas, a Polícia Militar informou que apreendeu um fuzil com carregador e munições. Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas também foi preso com grande quantidade de entorpecente. E mais violência, bandidos atacaram um carro forte e roubaram R$500 mil em Goiás. O motorista que passava pela rodovia gravou imagens do veículo destruído. A gente vai ver agora. A explosão aconteceu em Campinaçu, no norte de Goiás, a cerca de 400 quilômetros de Goiânia. Apesar de o carro forte ter ficado destruído, os ocupantes não se feriram. Alguns motoristas que passaram pelo local logo após a explosão foram feitos reféns. Eles foram obrigados pelos criminosos a recolherem o dinheiro que estava espalhado na estrada. Um desses reféns é um homem de 26 anos que preferiu não ter a identidade revelada. Ele contou que os criminosos estavam fortemente armados e que no momento da fuga deram vários tiros para cima. A Polícia Militar de Goiás está fazendo buscas na região na tentativa de encontrar os suspeitos, mas até agora ninguém foi localizado. E uma ótima notícia na área de saúde, viu? Esperança para quem tem paralisia. Um dispositivo colocado no cérebro de macacos paraplégicos fez os animais voltarem a andar. O estudo pode revolucionar os tratamentos de lesões na medula espinhal. O feito foi alcançado graças a implantes eletrônicos que imitam a comunicação natural entre o cérebro e os membros em organismos saudáveis. O implante é colocado no cérebro do macaco, que recebe os sinais do córtex motor, responsável pelos movimentos das pernas, e os envia a um computador. O computador decodifica esses sinais, transmite a um equipamento que recebe os impulsos e os leva aos eletrodos implantados na coluna. São esses eletrodos que estimularam os nervos que comandavam os movimentos das pernas. Um macaco com uma lesão na medula que impedia o movimento da perna direita voltou a andar com o apoio de um implante cerebral em apenas uma semana. Os cientistas suíços levaram 10 anos para criar um novo dispositivo. O estudo é o primeiro a mostrar que os movimentos de primatas paralisados podem ser restaurados por meio dessa tecnologia. Os resultados podem trazer boas perspectivas para o tratamento de paralisia em seres humanos, de acordo com a equipe de cientistas da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. Uma outra pesquisa trouxe avanços para pessoas com trauma na espinha.
Em agosto, pacientes paraplégicos com antigas lesões apresentaram melhoras na mobilidade e nas sensações com treinamento de realidade virtual e o uso da robótica controlada pelo cérebro. O estudo foi conduzido por cientistas liderados pelo brasileiro Miguel Nicoleles. Praticar essa ideia de imaginar movimentos, gerar comandos que a gente aprendeu a decodificar e mandar para esses sistemas robóticos para que eles pudessem andar novamente. Estão esgotados os ingressos para o show de reabertura do Bataclan, em Paris. O local vai voltar a funcionar neste fim de semana, quando completa um ano do atentado terrorista que matou mais de 130 pessoas. O cantor britânico Sting é quem vai se apresentar no palco. O show busca honrar os mortos e o local histórico, que está sendo reaberto depois de um ano de obras de restauração. A renda dos ingressos será revertida para associações que representam as vítimas dos atentados. Essa semana, elas pediram mais apoio do governo da França para auxiliar os sobreviventes. No dia 13 de novembro de 2015, 90 pessoas foram assassinadas dentro do Bataclan por 3 extremistas islâmicos. Ao mesmo tempo, outros radicais abriram fogo nas ruas de Paris contra cafés e restaurantes, deixando ao todo 130 mortos. E 2 amigos pescaram um tubarão-martelo de quase 4 metros de comprimento. Os 2 pescadores amadores fisgaram peixão com uma linha que nem era adequada para a pesca de tubarões de grande porte. O animal de 3,80 metros foi capturado na costa da Austrália, depois de 1h30 de batalha. Os australianos acham que a façanha pode ser considerada um recorde mundial não oficial. Isso porque os tubarões-martelo podem alcançar 6 metros de comprimento, segundo um site especializado. A dupla orgulhosa mediu o tubarão, tirou fotos e depois devolveu o gigante para o mar. Que coragem, hein? Um torneio de golfe que acontecia na África do Sul deve ser interrompido por uma visita inesperada. Mais de 20 suricatos, um pequeno mamífero comum na região da África, invadiram o gramado no meio do jogo, olha só. Os golfistas pararam para o grupo passar. Os animais cruzaram o local, mas outros deram uma paradinha para descansar. O torneio foi retomado pouco depois. E aí, Lidiane, o que você achou dessas imagens? Bichinhos folgados, né? Imaginem só, num campo de golfe, esses bichinhos são especialistas em fazer realmente aquelas tocas, né? Aqueles buracos. Imagina um estrago num campo de golfe. Ó, mais de 20 suricatos ali passando, atravessaram. E aí não teve jeito, né? Os golfistas tiveram que parar e esperar a boa vontade dos bichinhos. Isso aí, a gente continua com outros assuntos agora, porque pesquisadores gaúchos encontraram fósseis. A gente está falando de animal, mas é de animais agora pré-históricos. Eles viveram 200 milhões de anos atrás no Rio Grande do Sul e são precursores dos dinossauros. 1,5 metro de comprimento, 50 centímetros de altura, 7 quilos de peso. A réplica do pequeno dinossauro mostra que ele tinha um crânio de 13 centímetros, dentes pontudos e serrilhados. O Buriolestes schultzi era carnívoro e teria vivido há 230 milhões de anos. Essa descoberta ela é extremamente importante para toda a paleontologia internacional. Trazem inúmeras informações para a evolução, para o entendimento da evolução dos dinossauros. O esqueleto do dinossauro foi encontrado nas rochas de um sítio de São João do Polesine, na região central do estado. Os fósseis impressionaram os paleontólogos de 9 universidades, pela forma como estavam preservados. Os ossos e os dentes pareciam intocados. O ambiente daquela época favoreceu a preservação desse material. Como nós já sabemos, né, de estudos anteriores, era uma área que era banhada por rios, né, havia lagos, né, nas planícies de inundação próximos desses rios. Então esses materiais eles acabavam sendo soterrados nos períodos de enchente e esse soterramento rápido que acontece acaba preservando esse material. Além do Buriolestes, um outro animal, uma espécie de lagarto, também foi encontrado pelos pesquisadores.
Este segundo fóssil é considerado de um precursor dos dinossauros. Ele tinha 40 centímetros de comprimento e pesava 150 gramas. Para os cientistas, o trabalho continua. A região é terreno fértil para futuros estudos. O turismo também deve ser explorado no Vale dos Dinossauros Gaúchos. No próximo bloco tem De Olho nas Redes. E a gente vai para o intervalo agora com destaques da nossa agenda cultural. Vamos ver. Olá pessoal do Link Record News. Meu nome é Lineker e eu tô aqui para convidar vocês para o show Lineker e Chicão, um show de piano e voz que acontece na próxima segunda-feira, dia 14, às 8h30 da noite, na Estação Sátiros, ali na Praça Roosevelt. O show integra a programação do Satirianas 2016. Espero que a gente se veja por lá. Aqui é Gustavo da Lua, no dia 15 de novembro, a partir das 10 da noite, estarei tocando junto com a grande banda Eco Afrobeat no Mundo Pensante. Conto com a presença de todos vocês, vai ser uma noite muito especial. Um abraço a todos e vamos que vamos, viva a música! Link Record News de volta na sua tela agora, 12h21 e a gente volta com interatividade. É verdade. Colocamos desde o início da edição alguns casos mostrando o envolvimento de policiais em ações criminosas. E aí, então, aproveitamos para perguntar para você se casos assim fazem que você sinta medo, então, de agentes de segurança pública. Hashtag Link Record News para votar e colocar o que você pensa pelas redes sociais. Ou faça isso também utilizando o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Tem participação na tela. Tem participação na tela, devia dar uma olhadinha. Donizete de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, com certeza esses profissionais não têm o menor preparo para exercer a função, que é proteger a população. Donizete, obrigado pela sua opinião. O Edmilson, lá do Rio de Janeiro, coloca: confio em nossos policiais. Não podemos generalizar, até porque a polícia também é a que mais morre. Obrigada, Edmilson, pela participação. A gente tem mais uma participação da Cleusa, do Rio Grande do Sul. Não podemos ter medo, porque eles estão sempre arriscando a vida por nós. Quem tem medo da polícia provavelmente deve algo à justiça. Cleusa, obrigado. Tem mais participação de São Paulo, capital, o Marcos. Quem tem que ter medo são os marginais. Pessoas de bem têm respeito pelos agentes de segurança pública. Obrigada pela mensagem, Marcos. Rai de São Paulo, capital, eu não tenho medo, tenho pavor. Infelizmente, aí é a opinião. Obrigado pela sua participação. O Carlos, de Satuba, Alagoas. Sim, com certeza, eu deveria me sentir protegido pelo braço armado do Estado e não temê-lo. Mas o que vejo são inversões de conduta dos que fazem parte da segurança pública. Obrigada, Carlos, pela participação e audiência. Faça como essas pessoas, então. Envie o seu comentário, o seu voto também. Até a segunda edição do Link Record News, que começa às 3 horas na sua tela, o resultado oficial da enquete do dia. Bom, agora a gente convida o editor de mídias sociais da Rede Record, Rafael Calisto. Rafael, muito boa tarde para você. Bem-vindo mais uma vez aqui no Link Record News. O que a gente tem de novidade nas redes? Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lid. Boa tarde todo mundo que está assistindo a gente aí em casa, na internet, seja onde você estiver vendo. Muito boa tarde. Hoje a gente tem um monte de assunto para falar, porque tem muita coisa acontecendo mesmo. O primeiro deles é sobre futebol, claro, porque ontem teve Brasil e Argentina, que é provavelmente o maior clássico do mundo no futebol, né? E a gente meteu uma sacolada nos hermanos, a verdade é essa, 3-0 para quem não viu, mas acho que você já sabe disso. E esse tipo de jogo, ele sempre é muito comentado nas redes sociais. Todos os trending topics durante o jogo são sobre os atletas, sobre o placar, sobre o confronto em si, provocações, lances. E não foi diferente ontem. Eu trouxe duas imagens aqui que ficaram bem marcadas ontem, muito compartilhadas, que eu achei bem legais, assim. A gente tem duas imagens, uma é do Marcelo, outra é do Messi. A do Marcelo é o seguinte, ele estava arrumando a barreira, essa imagem que você vê agora, e aí pegaram esse exato momento dele arrumando a barreira e começaram a espalhar essa imagem. Do tipo, eu quando chega a visita em casa, eu quando a professora chama alguém para ler na frente da sala, sabe? E essa imagem do Marcelo espalhou muito, cara. Eu vi muito essa imagem do Marcelo ontem. Bem legal, tiraram até sarro, falou, não é o Ronaldinho Gaúcho que vai bater a falta. Já o Messi, primeiro que essa cara dele de decepção foi só o que ele fez o jogo inteiro, né? Toda hora que ele olhava pro Messi, ele tava de cabeça baixa, toda hora.
Mas ela também chamou atenção por uma coisa. Messi é loiro, moreno ou ruivo? Os três, né? A barba ruiva, né? O cabelo loiro e moreno. Patrocínio aí de uma marca de tinta ou de várias, né? Sorvete napolitano, não sei. Ele tá bem colorido e isso chamou muita atenção também. Essas imagens do Messi com esse visual novo dele também bombaram muito. Fora isso, de lá pra cá, desde o jogo à noite até hoje cedo, muita coisa foi acontecendo. Manifestação. Tô no meu Twitter agora, aqui olhando, tá nos Trending Topics. E tá dividindo muitas opiniões, igual a nossa enquete agora no WhatsApp que você acabou de ver, tá mais ou menos assim. Tem gente que fala, não, quem diz aí, ó, quer ver, deixa eu pegar um deles aqui, quem diz que esse tipo de manifestação é coisa de quem não tem o que fazer é ignorante, como assim? A manifestação é importante, depois quer ganhar 13º, tem os trabalhadores e tal. Por outro lado, a gente tem gente que é contra aqui, mas contra mesmo, falando, olha, manifestação é justo, mas tem muita imagem pegando fogo, né, destruição, eles são totalmente contra isso. Lembra bem os black blocs, assim, as pessoas são muito contra, sabe? E também a questão do comunismo é uma coisa que gera muita rejeição aqui. Eles falam, meu, a bandeira do Brasil é verde e amarela, nessa bandeira vermelha, gera muita crítica. Então, polariza muito, né? Você tem muita gente defendendo e muita gente contra. Além disso, olha quanta coisa foi acontecendo. Além disso, a gente tem, deixa eu ver qual que eu vou trazer para vocês agora, porque tem muito assunto. Tem um que eu fiquei muito triste, mas eu não quero falar dele primeiro. Vamos falar do Instagram primeiro, vai. Vamos o Instagram, que é aí uma das maiores redes sociais no Brasil hoje. A gente falou do WhatsApp agora há pouco, que ele é muito popular, não sei se dá para considerar ele nesse bolo, mas você tem o Facebook e o Instagram vem logo atrás. Já passou até o Twitter. Ele anunciou ontem algumas novidades que são realmente interessantes e elas mudam o jeito como usa a ferramenta. Faz diferença, não é só uma melhorazinha, não. Sabe o Stories, que é aquela no seu Insta que você tem o botão e faz a imagem que some 10 segundos, tipo um Snap, né? Aquele em cima na cruzinha. Ele agora tem algumas possibilidades. Primeiro, você pode marcar os seus amigos ou outros perfis que você queira. Por exemplo, da Record News. Ou o meu, ou da Lid, ou do Nola. Tanto faz. Mesmo no vídeo amigos. Você consegue marcar, então? Marca. E aí você tem o boomerang, que é aquele que todo mundo brinca de fazer o boomerang, dá para fazer lá. E você também consegue colocar link para fora. Então, se você faz um snap daquele, você pode mandar o cara para o YouTube, para o seu site, para uma matéria. Do tipo, se você está vendo uma manifestação, você pode fazer um snap dela e mandar para uma matéria da Record News, por exemplo. Entendeu? Dá para você fazer muita coisa. Isso é bem significativo, porque a ferramenta melhora muito de uso, sabe? Já está em vigência agora, vai lá, vê se o seu aplicativo está mandando atualizar. Pode ser que sim. Tanto faz se é Google, se é o Windows, até mesmo, e obviamente o iOS, que é da Apple. Ele vai estar mandando atualizar. Quando você atualizar, vai ter uma bolinha lá em cima com o logo do Instagram, falando assim, novo, assiste que você vai entender melhor. Boa. Tá? E cada vez mais intercalando todas as outras ferramentas, né? Isso que é bem bacana, que o Instagram tá movimentando as redes sociais nesse bem sentido. completo. Ele no Brasil tem muita adesão, né? Acho que a maioria das pessoas que está assistindo a gente agora deve ter uma conta no Instagram. Então tem aqui, ó, uma foto que a gente trouxe, tá marcando a pessoa, tá vendo? Ó, ele pegou esse exemplo dessa Nina, marcou ela. Deixa eu mostrar mais algumas ferramentas para vocês entenderem. Aqui está marcando a Nina, que é essa pessoa do lado. Aqui é o link, então você tem esse See More embaixo, veja mais, né? Tá em inglês, que é do blog oficial deles, mas é onde você coloca o link. Você tem o Boomerang, você tem... Aí o Boomerang, né? Em ação, tá... que é um aplicativo que eu não sei se você de casa já tem, mas se você não tem, você pode baixar de graça, ele é do Instagram, tá? Então não precisa mais do aplicativo a partir de agora? É bom ter, porque você também tem o post normal, né? Que você faz com o Boomerang. Ele tem o layout também, que ele deixa a foto em mosaico. Então, sempre quem gosta do Instagram é legal ter tudo. Tá? De qualquer forma, esses vídeos, essas imagens ficam ali por 24 horas, né? Mas você pode baixar. Lembrando para quem está em casa, se você está ali numa festa de aniversário, por exemplo, da sua sobrinha, e você fez uma imagem muito legal, ela vai ficar 24 horas no ar. Mas você pode fazer o download e colocar no seu perfil, no seu Facebook, mandar para alguém no WhatsApp, tá? Então, se você quer guardar, faça o download. Eu ainda não consigo fazer o download, por exemplo, você postou alguma coisa, eu não consigo fazer o download da sua postagem. Não, o que você pode é fazer o screenshot, né? Ver onde você tira o print no seu celular, você pode tirar um print da tela. Isso pode. Tá? Bacana. E aí a última coisa que eu deixei foi a mais triste, porque a gente perdeu um grande artista aos 82 anos. O Leonard Cohen morreu, grande compositor, poeta, cantor. Ele tinha uma voz muito grave, muito bonita. E ele é bem conhecido pelo grande público por uma das músicas dele que estourou bastante, que é a Aleluia.
essa que a gente trouxe um pedacinho agora, se despedir, deixa como homenagem, que as redes sociais foram aí um grande espaço de homenagens para ele, né? Foi, digamos, um grande velório virtual no sentido positivo da coisa, né? Se desse para jogar roças virtuais no túmulo, eles fariam. É uma forma também de, ainda que esteja longe pela distância física, consiga se aproximar de certa forma, né? As outras pessoas também estão com aquela mesma emoção. Exatamente. Vamos ver um pedacinho que é bonito. Legal, né? Legal. Perdemos, infelizmente, o Leonard Cohen. Não estou com a minha plaquinha porque eu não achei, mas eu faço questão de fazer com a mão mesmo. Um like para o Leonard Cohen, que vai brilhar, seja lá para onde ele for. Muito talentoso, é uma pena, o legado que ele deixa é maravilhoso e as redes sociais gostavam muito dele, ficou bem claro. Bacana, Rafael. Obrigada, então, pelos destaques. Bom final de semana para você. Segunda-feira a gente se encontra? Sim, segunda-feira estamos de volta. Bom dia, bom final de jornal para vocês e bom final de semana para todo mundo que está em casa. Valeu, Calixto, obrigado. Até semana que vem, então. Olha, cada vez mais os idosos se adaptam e aproveitam as facilidades da internet. É verdade, Nolan. Os clientes com mais de 60 anos já representam 20% das compras online. E de acordo com uma pesquisa, a demanda é até maior que a oferta. É o que mostra justamente a reportagem da Viviane Barbosa. Conectados ao mundo digital. Idosos brasileiros aderem às compras online. Uma pesquisa recente do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que 2 a cada 10 pessoas com mais de 60 anos no Brasil já realizam compras pela internet. A gente percebe que os idosos, eles vivem mais e vivem melhor. Isso implica em gastar também mais. A gente vê que mais de 60% dos idosos são os principais responsáveis pelos seus gastos, os principais decisores por esses gastos. E eles acabam comprando mais coisas e acabam ficando, inclusive, mais conectados. Maria José, de 68 anos, faz parte dessa estatística. Ela usa a internet com frequência para se informar, participar de redes sociais e fazer compras. São livros, remédios, Blu-rays, DVD, CD. Ela gosta da comodidade que a web oferece. Com poucos cliques, ela finaliza uma compra sem precisar sair de casa. Eu acho, sim, muito trabalhoso. A gente tem que enfrentar trânsito, né? Shopping, detesto shopping. É mais fácil comprar pela internet e mais cômodo, né? Também mais barato. Além de não precisar carregar peso, pode comparar preços sem muito esforço. Compara um site com o outro, não sai comprando assim de cara. Pesquisa o preço. Eu já falei com a empresa, olha, seu nome na Reclame Aqui tá mal, só que o seu preço tá bom. Se você não paga, eu vou pagar com cartão. Se não me entregar no prazo, vou estornar. Outra vantagem é a segurança. Qualquer probleminha, Dona Maria José já sabe como proceder. Primeira coisa é ligar para o banco e mandar estornar no cartão. Comprando com cartão não tem perigo. Sou a maior defensora do cartão de crédito. Ainda de acordo com a pesquisa, metade das pessoas da terceira idade acessa a internet. 19% usam para compras online. Os eletroeletrônicos, eletrodomésticos e viagens são os itens mais comprados. Nas próximas 4 décadas, a população da terceira idade deve triplicar no Brasil. Logo, logo seremos considerados uma nação envelhecida. A pesquisa do SPC Brasil sugere que ainda há oportunidades para ampliar o comércio direcionado para as pessoas desta faixa etária. Mas o mercado ainda não começou a prestar atenção nesse público da maneira que deveria. Então, a gente, inclusive, percebe que os idosos sentem falta de alguns produtos ligados à terceira idade. Então, os produtos que eles mais sentem falta são lugares para se divertir, celulares com teclas e letras maiores e até mesmo roupas mais adequadas para a idade. Maria José compra de tudo pela internet, menos a parte de vestuário. Eu não compro roupa de cama, roupa de uso pessoal. Não compro. Porque eu quero experimentar, quero ver a textura, pegar na roupa. Assim, não preciso pegar numa televisão para comprar, mas a roupa eu acho necessário ver a qualidade do tecido. As compras nessa
nessa idade da vida tendem a ser prazerosas. Mas é importante os idosos também não se endividarem. 33% já deixaram de fazer compras por falta de crédito. No toque você gasta dinheiro. Só que você paga, então não está sentindo desembolsar, né? Você não desembolsa o dinheiro físico, né? Você desembolsa o dinheiro virtual. Então fica a dica para não cair nessa armadilha. Eu não sou compulsiva, eu gasto muito menos do que eu ganho. É a melhor idade mesmo, né? E o repórter Record Investigação venceu o prêmio da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho com o programa As Eternas Escravas. Durante 2 meses, os repórteres Lúcio Sturme, Gustavo Costa e Marcelo Magalhães investigaram uma série de crimes contra crianças descendentes de escravos de um quilombo a 320 quilômetros de Brasília. Meninas entre 9 e 14 anos que eram exploradas por quem deveria protegê-las. O que fez, ninguém no mundo não pode fazer. Já a reportagem A Rota da Castanha, Exploração Sem Limite, que denunciou as condições desumanas de trabalho dos quebradores de castanha no Agreste Brasileiro, recebeu menção honrosa. Parabéns a toda a equipe de jornalismo da Rede Record. E no próximo bloco tem Link Pet. E a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Fala galera, nessa sexta-feira, dia 11, lá na Cult Collector, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Mama Fit vai lançar o disco Brazilian Democracy. A galera da Hello também vai tocar, esperamos todos lá. Olá pessoal do link da Record News, eu sou o Renato Scarpim e eu tô aqui para convidar você para assistir o sucesso Trair e Coçar é Só Começar, há mais de 30 anos em cartaz ininterruptamente. Toda sexta e sábado, às 21 e domingo, às 20 horas, no Teatro Bibi Ferreira, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Vem assistir a gente e rir a beça com a empregada mais famosa do Brasil. Beijo. Você está no Link Record News, meio-dia, 41 minutos, pelo horário brasileiro de verão. E a gente volta com a informação de que o Supremo Tribunal Federal confirmou hoje que os réus com condenação em segunda instância podem ser presos, mesmo que ainda tenham recursos pendentes. Em outubro, mesmo depois do plenário ter permitido que os condenados em segunda instância fossem presos, o relator do caso, o ministro Teori Zavascki, decidiu abrir uma votação virtual na corte, por meio eletrônico, para que os outros ministros se manifestassem sobre a repercussão geral da decisão. Ou seja, para que as instâncias inferiores da justiça fossem obrigadas a seguir o mesmo entendimento. Bom, agora, se algum juiz não seguir a determinação do STF, caberá recurso para derrubar a decisão. E o Distrito Federal está prestes a implantar um racionamento de água. Pois é, quem conta pra gente é a repórter Vanessa Lima. Olá, pessoal do Link Record News. A previsão é de que 88% dos moradores do DF sejam afetados. O esquema ainda não foi oficializado pela Companhia de Abastecimento, mas o governo já havia confirmado que o racionamento seria necessário se o reservatório que abastece a região ficasse com volume abaixo dos 20%. E esse nível foi atingido nesta quinta-feira. A abertura de novos poços artesianos foi suspensa e a situação pode se agravar, já que a represa da região não tem uma reserva técnica de água. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa, pelas suas informações. Quem disse que os animais não têm senso de humor? Uma instituição britânica de proteção ao meio ambiente promove um divertido concurso de fotos com flagrantes da fauna. Conhece agora os vencedores deste ano. Fotos com as mais diferentes espécies entraram para a galeria de vencedores de 2016. Além da sensibilidade na hora de fazer o clique, o autor da foto também precisa caprichar no nome da foto. Nessa, o sorriso quase forçado, exibindo todos os dentes da zebra, inspirou o título Diga X. O lagarto imponente, cheio de pompa, é o rei do reino da grama. Cheio de pose, é também esse esquilo maestro. Com um raminho nas mãos, ele parece reger uma orquestra. Olha só que fofura esse ursinho branco dizendo oi. E o que dizer dessa coruja com a cara virada? A foto recebeu o nome de Um Mundo de Cabeça para Baixo.
E o autor do registro ganhou o prêmio por melhor conjunto da obra. É dele também essa com as corujinhas curiosas, que parecem perguntar: do que vocês estão falando? E por falar em coruja, ao que tudo indica, essa outra parece bem determinada a chegar rápido ao destino. Já a onça, antes de sair por aí, prefere conferir o limite de velocidade. Você já viu um urso com asas? Esse flagrante foi no exato momento em que uma ave se abria atrás do mamífero. Ficou incrível. Todas essas fotos receberam menções honrosas do concurso de fotografia da Comédia da Vida Selvagem. Uma premiação criada na Inglaterra com o objetivo de divulgar fotos leves e divertidas sobre a natureza, além de promover a conservação do meio ambiente. Mas a grande vencedora foi essa aqui, chamada Um Dia Difícil no Escritório. Engraçadas as fotos mesmo, né? Bonitinhas, né? Bom, e sexta-feira é dia de Link Pet aqui no Link Record News. Você acha que seu cachorro ou seu gato é desobediente? Quer mudar isso? A bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai dar algumas dicas agora pra gente. Luísa, bem-vinda mais uma vez aqui no Link Record News. Obrigada. E hoje eu trouxe o Thor, que é um Shiba Inu, e ele tá aqui bem atento ao que tá acontecendo no estúdio. Aliás, ele é obediente? Ele passou por um treinamento, ele fez adestramento, mas essa raça não é extremamente obediente. Então, por isso ele passou por um treinamento para aprender o senta, o deita, o vem. Qual que é a dica para que a gente em casa e quem nos acompanha aí tenha um bichinho realmente obediente, cachorro ou gato? A obediência, ela depende muito do conceito. Então, muitas pessoas acham que o cachorro, para ser obediente, ele tem que ser calminho. Mas cachorro não é calminho, não adianta. Então, a primeira coisa é recompensar com carinho ou com petisco os comportamentos que você gosta. Então, o cachorro veio, você chamou, ele veio. Então, recompensa com carinho, de uma forma bem festiva, que vai aumentar a frequência desse tipo de comportamento. Então, a base de um cachorro obediente é recompensar os comportamentos positivos que ele apresenta. Ô Luiz, agora às vezes eu tenho 2 cachorros, eles chegaram juntos em casa, são da mesma raça, só que um é super comportado, é mais tranquilinho, agora o outro não dá para aguentar, o cachorro faz uma bagunça danada. Por que existe essa diferença às vezes? Existe muita personalidade e a necessidade energética de cada cachorro. Mesmo sendo de uma mesma raça, às vezes de uma mesma ninhada, as energias são diferentes, a personalidade é muito diferente. E cada um tem uma necessidade. Então, um é mais tranquilo, talvez ele não tenha tanta necessidade de exercício, de ser estimulado. Mas o outro que já é mais bagunceiro, aí sim, ele precisa de mais comandos, ele precisa aprender alguns comandos para conseguir se comunicar com o ser humano, para daí ele ficar mais tranquilo. Agora, é verdade que além dessa bagunça, assim como o cachorro do Nolan faz também, os cachorros e os gatos podem fazer birra? Podem fazer birra sim, principalmente porque eles trabalham muito em cima do que eles querem. Então, se a gente não cumpre o que ele quer, ele fica bravo. Então, ele vai, por exemplo, o Thor agora tá meio irrequieto aqui, então começa a chorar, ele vai mostrando o que ele gostaria de fazer. Então o Thor agora, o ideal para ele é ir pro jardim, é brincar, então ele vai mostrando o que ele quer e o que ele não quer. Então por isso muitas vezes eles fazem birra. Muita gente acha que fazer xixi no tapete é fazer birra, não necessariamente. Muitas vezes a birra pode ser destruir alguma coisa. Sapato. O sapato, muitas vezes, ele também é destruído quando o cachorro fica sozinho. E o sapato tem o cheiro do dono, então é uma ótima forma de se aproximar do dono. Mas, às vezes, pode destruir um sofá, às vezes pode comer alguma coisa que está ali no meio do caminho. Então, essas são as formas mais comuns de demonstrar a birra ou alguma situação que ele está descontente, né, Thor? Fazer cocô em lugar que não pode, às vezes também, isso serve para chamar atenção ou não? Às vezes, depende muito de caso a caso. Normalmente não. Normalmente fazer cocô em local errado pode ter outros motivos que não a birra. Mas alguns cachorros, eles aprendem que ao fazer cocô no local errado, o dono vai repreender, vai dar bronca e daí ele consegue a atenção que ele queria. Então, às vezes, pode ser sim. Agora, quais são os comandos básicos, por exemplo, que qualquer cão e gato deveria, então, respeitar para que o dono tivesse um pouquinho mais de sossego e um bichinho
bichinho obediente em casa? O primeiro comando é o fica. Então, esse comando é bem fácil de ensinar. Para gato também? Para gato também. Então, eu deixo sempre algo positivo, um brinquedinho, alguma coisa que ele fique interagindo sozinho. E daí eu dou o comando fica e recompenso com carinho. Aos poucos, ele vai aprendendo. Outro comando muito interessante é o casinha, né, Tora? Tá aqui agitado. É o comando casinha ou caminha, que é interessante para o cachorro e para o gato ficarem mais tranquilos. A mesma coisa, eu deixo sempre um brinquedinho, uma comidinha, alguma coisa que ele goste na caminha ou na casinha. E daí eu mando o comando para casinha e recompensam com bastante carinho e até petisco. Esses são os comandos mais simples para o cachorro obedecer. Não tem idade para isso. Pode ser tanto filhote quanto um pouco mais velho. Dá ainda para fazer esse treinamento? Dá. Com qualquer idade é possível fazer esse treinamento. Filhotes são mais fáceis de serem treinados, mas com qualquer idade é possível sim. Tá certo, Luísa. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Link Record News. Lembrando que a Luísa volta, então, na segunda edição para responder as perguntas dos internautas e telespectadores. Se você tiver, então, alguma dúvida, envie para a gente, #LinkRecordNews pelo nosso WhatsApp também. Bom, e agora a gente faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco tem a sua opinião aqui na nossa tela, na tela do Link Record News. Até já. Até já. Meio-dia, 54 minutos, estamos de volta com o Link Record News. E a gente volta com interatividade no início dessa edição, na nossa enquete. A gente perguntou para você se você tem medo de agentes públicos de segurança. Isso por conta, o assunto é esse. A gente lembra que hoje foi preso um guarda civil municipal de São Paulo. Ele que é suspeito de ter armado uma emboscada e para 5 jovens, né? Esses jovens que realmente tinham passagem pela polícia, esses jovens. Mas enfim, eles foram encontrados mortos, 5 deles mortos. E um deles era suspeito de ter matado um guarda municipal durante um assalto. Então, teria sido uma vingança. A gente teve casos também em Goiás. A Polícia Federal expediu mandados aí de prisão para policiais militares que estariam envolvidos aí em grupos de extermínios, né? E por isso a gente pergunta para você, diante desses fatos, se você tem medo de agentes públicos de segurança, e você pode participar com a gente pela #Link Record News no Twitter ou no Facebook, e também pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 95307 1851. Bastante gente já participou com a gente. Sim, hora de conhecer a sua opinião aqui na nossa tela. Vamos lá, a primeira mensagem é do César, de Araraquara, São Paulo. A confiança em qualquer setor de nosso país está comprometida. Existe e sempre existirão os bons e os maus exemplos em todas as esferas da sociedade. É o que pensa o César. Obrigada, César, pela mensagem. O Yasser, de Jundiaí, interior de São Paulo, não tenho medo da polícia e ainda sou muito grato à Polícia Militar. Precisamos acabar com a hipocrisia de falar que nossa PM mata muito. Obrigado, Yasser, pela sua participação aqui no Link Record News. A Suzana, lá de Araraquara, também interior de São Paulo, acredito, mas com certa cautela. Afinal, a corrupção está impregnada em nossa sociedade, contribuindo para o surgimento da injustiça e desigualdade, até mesmo no meio daqueles que deveriam preservar a lei, a moral e a justiça. Obrigada, Suzana, pela mensagem. Wallace de São Paulo, capital. Discordo plenamente dessa história de que quem tem medo da polícia é porque está devendo. A polícia abusa do poder e o cidadão de bem tem medo de encontrá-los nas noitadas. Infelizmente, aí o Wallace respondendo aí a outros telespectadores que disseram que quem tem medo de polícia é porque está devendo. Obrigado, Wallace. Ricardo, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Em toda instituição há casos de corrupção ou transgressão da lei. Na polícia não poderia ser diferente, mas ainda assim continuo confiando nas autoridades policiais. Obrigada, Ricardo. O Antônio de Benjamin Constante, Amazonas, não devemos ter medo e sim respeito. Não podemos generalizar, assim como tem maus policiais, também tem maus professores, políticos, etc. Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no Link Record News e você pode continuar participando com a gente.
11 95307 1851, se você quiser mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, assim como eles fizeram, ou então você pode participar também pelas redes sociais, #LinkRecordNews. Bom, se você saiu para comprar morango ou viu aqueles caminhões na rua, principalmente quem mora aqui em São Paulo, já deve ter percebido que o preço da fruta teve uma queda aqui em São Paulo esta semana. Isso porque a safra foi considerada excelente pelos produtores. E em Santa Catarina, um sistema inovador ajuda a produzir frutas mais bonitas e saborosas. É difícil encontrar alguém que não goste de morango. Só de olhar, o paladar é aguçado. Por isso, André apostou na fruta. Em primeiro lugar foi o aproveitamento do nosso local aqui, né? E o morango principalmente pela qualidade de fruta, pela boa aceitação que tem o nosso mercado, né? O sistema utilizado nesta estufa é diferente do tradicional. Aqui, a fruta fica longe do solo. A sustentação da planta é feita no sistema hidropônico. Nós utilizamos slab e dentro dele tem casca de arroz e turfa que vai sustentar a planta, somente sustentar, muito pouco nutricional, mas é sustentação. O sistema de irrigação é via por gotejo e no gotejo você vem a água e todos os nutrientes necessários para o cultivo. São inúmeras as vantagens do sistema semi-hidropônico. A não exposição do morango ao solo e o ambiente protegido minimiza a ocorrência de pragas e doenças. Como consequência, ocorre a redução do uso de defensivos. O investimento desta estufa foi de R$ 65 mil. As mudas chegaram da Argentina. No primeiro mês, a produção chegou a 200 quilos. No segundo, deve atingir 350. A venda do morango é feita aqui mesmo na propriedade. O quilo custa cerca de R$ 20. Por enquanto, nenhum mercado da região recebe o produto, mas a intenção do proprietário é ampliar o negócio. Cada morango bonito, né? Boa sugestão agora, hora do almoço, né? Para sobremesa, morango. Pronto. Com essa sugestão, a gente termina esta edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse também nossa página no Facebook, no Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar, a gente lembra, de segunda a sexta-feira em 2 edições. 11 da manhã e também às 3 horas da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais, tchau, tchau. Tchau.